Olá a todos, eu me chamo Felipe e nesse vídeo eu vou resolver com vocês mais uma leva de questões que caíram no Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Para ser mais específico, nesse vídeo eu vou resolver com vocês as questões de eletromagnetismo que foram cobradas na segunda aplicação de 2024. Antes de começar as resoluções, dois adendos aqui são importantes serem colocados. Primeiro, se você está estudando para o Exame Unificado, e você quer ter mais informações a respeito do Exame Unificado, seja ter acesso a todas as provas antigas, as resoluções, informações quanto ao Exame Unificado que podem ser úteis para o seu estudo, te convido a acessar aqui o site do canal, ifisica.com.br/euf. Lá você vai encontrar um punhado de informações, inclusive bem mais informações do que no próprio site do Exame Unificado. Ok? O segundo adendo que eu gostaria de fazer é que, levando em conta que eu tenho um curso gratuito de eletromagnetismo, eu não vou resolver aqui, publicamente, as 8 questões da prova de eletromagnetismo. Ok? No caso, o que eu vou fazer é 4 das 8 questões. Eu vou fazer aqui nesse vídeo, bonitinho, público para todo mundo. E as outras 4 questões eu vou vincular ao clube de membros do canal, nos conteúdos adicionais do curso de eletromagnetismo. Essa é uma forma de eu valorizar quem faz parte do clube de membros, apoia o canal e permite com que ele continue, sem deixar de colaborar também com quem só assiste sem contribuir com o clube de membros do canal. Ok? Levando em conta que eu já resolvi todas as aplicações desde que o Exame Unificado começou a ter esse formato de 40 questões, e que está tudo disponibilizado aqui no canal, eu acredito que todo mundo aqui vai ter material suficiente para poder estudar. Mas, se você quiser ver todas as resoluções dessa provinha daqui do eletromagnetismo, eu vou deixar aqui na tela quais são as aulas correspondentes a esses vídeos de conteúdos adicionais. Ok? Mas então, vamos lá. Sem mais enrolações, vamos então para a nossa primeira questão. Um isolante cilíndrico de raio R, infinitamente longo, possui uma distribuição uniforme de cargas com densidade ρ maior, maior do que zero. Qual é o módulo do campo elétrico E a uma distância ρ menor do que R do eixo de simetria do cilindro? Bom, essa é uma típica questão de determinação do campo elétrico de um fio infinito, que é um dos problemas tradicionais, um dos problemas canônicos de eletromagnetismo, que inclusive eu já resolvi com calma, com toda a calma e paciência, no meu curso de eletromagnetismo, que é gratuito. Então eu não vou fazer o passo a passo para determinar o campo de um fio infinito, ok? Ou de um cilindro infinito, que é um fio com espessura. Aqui no caso eu já vou utilizar o resultado. Ok? Qual que é o resultado no caso? Sempre que a gente tem algum cilindro, ok? Sempre que a gente tem aqui algum cilindro, o campo desse cilindro a uma distância S do eixo de simetria deste cilindro, ok? Então, vamos lá, a uma distância S. O campo elétrico sentido ali, ele vai ser lambda dividido por 2πε0S na direção S, levando em conta que essa densidade é a densidade de cargas do cilindro na parte interior ao ponto que a gente está pegando. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que se a distância S que nós estamos do eixo de simetria do cilindro, ela for menor do que o raio do cilindro, que inclusive é o caso aqui da questão, vamos supor que seja esse cara daqui, a densidade linear de cargas do cilindro é levando em consideração as cargas que estão no cilindro interior a essa distância. Ok? Sempre o que está na parte de dentro. Ok? Nesses problemas com simetria, a parcela das cargas do lado de fora não influenciam no ponto de vista elétrico. Ok? Nesse sentido, o nosso problema, ok, vai ser fazer essa determinação, ok, do campo elétrico nessa situação daqui. Porque olha só, ele pede para uma distância menor do que o raio do cilindro. E, bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui a densidade volumétrica constante desse nosso cilindro, que é Ni. Levando em conta que na expressão do campo aparece a densidade linear, a gente tem que escrever a densidade linear de carga em termos da densidade volumétrica. Como é que a gente faz para ter densidade linear? Densidade linear é a densidade de cargas por comprimento de fio. E a volumétrica é por volume. Volume não é área, no caso aqui, a área da base vezes a altura para um cilindro. Então, na prática, se a gente pega essa densidade e a gente multiplica por uma área de seção transversal, que eu vou colocar aqui como sendo A, por exemplo, se a gente multiplica por essa área, a gente vai ter a densidade linear, ok, de cargas deste cilindro como um todo. Quantas cargas estão distribuídas, no caso, por comprimento aqui desse nosso cilindro. Porém, a gente não vai multiplicar aqui por toda a área da seção transversal.
Por quê? Porque a gente precisa saber o campo a essa distância. Então, só interessa as cargas que estão na parte interior, no cilindro interior a essa distância S. Ok? Então, essa área que a gente tem que multiplicar é a área dessa parte. Por quê? Porque a essa distância, esse ponto só vai ver o cilindro interno a ele. Então, a densidade que ele vai ver é a carga, no caso, né, vai estar distribuída no cilindro interno. Ok? Esse cilindro interno, né, ele tem raio S, então vai ser πs ao quadrado. Consequentemente, qual que vai ser o módulo do campo elétrico? Vai ser ni πs ao quadrado sobre 2πε0 S. S quadrado vai cortar com o S, π vai cortar com o π, de forma que o campo vai ser ni S sobre 2ε0, que é a nossa resposta. Aqui no caso, a questão usou ρ ao invés de S, ok? Então a resposta seria ni ρ sobre 2ε0, que, olha só, é exatamente, né, o que está aqui na letra A, e, portanto, temos aqui mais uma questão resolvida. E vamos, então, para a nossa segunda questão. Num determinado instante, um capacitor de capacitância C, totalmente carregado com uma carga Q0, começa a descarregar através de um resistor de resistência R. Em qual instante T, o capacitor terá metade da sua carga inicial? Né? Vamos lá, isso aqui é um típico problema de circuito RC. Então, a gente tem um capacitor ligado a um resistor. Ok? Como é que a gente faz para determinar a dinâmica desse sistema daqui? O que a gente faz é lei de Kirchhoff, soma das quedas de tensão é igual a zero. Para um capacitor, capacitância é Q sobre V. Logo, a diferença de potencial, né, a queda de tensão, quando a gente passa, né, no caso, pelo capacitor, vai ser quanto? Vai ser Q sobre C. E o do resistor, V igual a RI. Né, levando em conta que essa corrente daqui, ela é exatamente, né, a derivada da carga do capacitor no tempo, porque a carga do capacitor ela varia de acordo com a corrente do sistema. Então, quando a gente escreve a nossa equação QC mais RI é igual a zero, que é aplicar a lei de Kirchhoff, né, a lei das malhas, a gente pode substituir esse I por um Q ponto. Da mesma forma que a gente poderia derivar tudo e escrever a equação diferencial para a corrente. Por que eu vou escrever para a carga e não para a corrente? Porque aqui pergunta, né, a questão pergunta em qual instante o capacitor vai ter metade da carga inicial. Então, como a pergunta é em relação à carga inicial, é mais conveniente responder, né, fazer toda a montagem em termos da carga. Ok? Bom, essa equação diferencial é a mesma coisa aqui. Q ponto mais 1 sobre RC, Q igual a zero. Equação diferencial de primeira ordem, coeficiente constante. Derivada de uma função é igual a, é proporcional, no caso, a menos a própria função. No caso, exponencial. Ou seja, o nosso Q de T ele vai ser uma constante exponencial de menos T sobre RC. Uma equação diferencial bem direta de ser resolvida. Ok? Condição inicial. No instante inicial, T igual a zero, a carga é Q0. Então, no instante inicial, T igual a zero, exponencial vira 1. Então, esse A daqui é o nosso Q0. Então, essa daqui é a carga em função do tempo. Bom, se a gente quer saber qual que é o tempo que tem que passar para que a carga seja metade da inicial, então aqui é Q0 sobre 2. E é basicamente essa equação que a gente tem que resolver. O que a gente tem aqui, então, é que exponencial de T sobre RC é igual a 2. Tira o log dos dois lados. T sobre RC é igual a ln de 2. Logo, o tempo vai ser RC ln de 2. Que é a resposta aqui da nossa questão. Se a gente der uma olhada nas alternativas, olha só, letra A, tempo igual a RC ln de 2, e, portanto, temos aqui mais uma questão resolvida. Vamos, então, para a nossa terceira questão. Um cabo coaxial é constituído por um cilindro condutor interno de raio A, envolto por uma casca cilíndrica externa condutora fina, coaxial ao cilindro interno e de raio B maior do que A. Ok, um cabo coaxial, né, tradicional. O cilindro interno é percorrido por uma corrente I uniformemente distribuída em sua seção reta. O cilindro externo, percorrido por uma corrente de mesma intensidade, uniformemente distribuída na sua superfície, mas que flui no sentido oposto à corrente do cilindro interno. O cilindro externo é percorrido por uma corrente de mesma intensidade, uniformemente distribuída na superfície, mas que flui no sentido oposto à corrente no cilindro interno. Considerando que o eixo de simetria do cabo coaxial é o eixo Z, qual é o campo magnético B na região entre 0 e A no interior do condutor interno? Vamos então para a nossa quarta questão.
Em uma determinada região do espaço, o campo elétrico é dado em coordenadas esféricas, por essa expressão daqui, onde K é uma constante. Qual é a densidade de carga ρ na região? Bom, passou campo elétrico e está te pedindo densidade? Isso é de cara um problema de aplicação de divergência de E é igual a ρ sobre ε0. Na prática, o que a gente vai ter que fazer é tirar a divergência do campo elétrico e depois multiplicar por ε0. E aí, basicamente, mata o nosso problema. Ok? Então, vamos lá. Aqui é um problema de coordenadas esféricas. Então, a gente precisa saber qual que é a divergência em coordenadas esféricas. No caso, você não precisa decorar isso. Isso é importante enfatizar. O exame unificado ele te passa um formulário. E nesse formulário envolve, né, essas identidades vetoriais, divergência, rotacional, tudo, né, para coordenadas tanto cilíndricas quanto esféricas. Se vocês pegarem, né, o valor tabelado, né, a expressão tabelada no caso, né, levando em conta que o campo elétrico aqui ele só está na direção R, a divergência desse cara, né, divergência aqui eu vou chamar de E. No caso aqui eu vou chamar de ER, que é o E na direção R, ok? Esse cara daqui é 1 sobre R quadrado, derivada com relação a R de R quadrado é R. Ok? Então, né, vamos lá. Vamos pegar esse cara, multiplicar por R quadrado. Vai ficar aqui um KR à quarta. Então, vai ficar um KR à quarta. Ok? Então, vamos lá. KR à quarta, derivada aqui, vai ficar o quê? Vai ficar um 4KR ao cubo. Ok? E esse 1 sobre R quadrado vai matar aqui com esse R ao cubo, vai ficar R. Então, a divergência aqui no caso vai dar só um 4π, 4K vezes R. Logo, qual que vai ser a densidade? 4K R ε0 ou 4K ε0R, para poder colocar, né, as constantes todas juntas antes da dependência, de fato, né, da coordenada que é a radial. E é isso. Basicamente isso, questão bem rapidinha. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, olha só. Letra A, 4K ε0R e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quinta questão. Uma espira situa-se no plano XY e é formada por dois arcos de circunferência centrados na origem C de raios R1 e R2 maior do que R1, conectados por segmentos retos. Veja a figura, aqui, né, um típico arranjo aqui no caso, né, de espira de curso de eletromagnetismo. A corrente elétrica na espira é I0 e tem sentido anti-horário no arco de maior raio, né, no caso aqui o R2, quando vista de Z maior do que zero. Enfim, basicamente está aqui o sentido dado pela imagem, né? A imagem já ilustra o sentido. O campo magnético na origem C é dada por... Né? Vamos então para a nossa sexta questão. Potencial vetor de certa distribuição de corrente elétrica em uma região do espaço é dado em coordenadas cilíndricas por esse cara daqui, com C0 constante. Então, vamos lá. Primeira parte, calcule o campo magnético B, né, gerado por esse potencial vetor, e 2, em que região espacial próxima a qual distribuição de corrente elétrica pode-se observar esse campo magnético. Né? Olha só, quem quer resolver as questões com a gente, Faimin subiu aqui, né? Vamos lá, Faimin, vamos resolver esse trem aqui. Então, vamos lá, vamos começar calculando o campo magnético. O campo magnético, em termos do potencial vetor, é dado por rotacional de A. Como aqui a gente está usando coordenadas cilíndricas, a gente precisa saber como é que fica o rotacional de algum vetor em coordenadas cilíndricas. Esse tipo de informação tem no formulário disponibilizado durante a prova pelo exame unificado. Então, você não tem que decorar isso, você não tem que saber de antemão, é só você ver no formulário. Como eu também não decoro isso, vou fazer aqui a minha colinha também. Estou com o formulário aqui. Vamos lá, levando em conta que esse potencial vetor, ele é um Aφ somente, ou seja, ele é um Aφ na direção φ, né, na direção angular aqui no caso. Vamos lá, quanto é que vai ser esse cara? Eu vou pegar aqui pela expressão. Ele vai ser menos derivada de Aφ com relação a Z na direção ρ. E aqui a gente vai ter um outro termo que é mais 1 sobre ρ derivada de ρ a φ com relação a ρ, isso aqui na direção Z, ok? Então, Z chapéu. Então, essa expressão aqui que a gente tem que calcular. Bom, vamos lá. Percebam que o nosso A, aqui no caso, o nosso potencial vetor, ele é uma função, ok? Somente de ρ, ok? Ele está na direção angular, mas ele, em questão de dependência de coordenada, é só com relação a ρ. Logo,
essa derivada daqui vai dar quanto? Vai dar zero. Ele não depende explicitamente de Z. Então a gente só vai ter a parcela aqui do campo magnético na direção Z chapéu. Que vai dar quanto? Vamos lá, vai dar 1 sobre ρ, derivada de, vamos lá, Φ vezes ρ vai dar meio de C0, aí 1ρ, que já tinha com outro ρ, vai dar ρ ao quadrado. Se eu derivo esse cara com relação a ρ, vai ficar 2 vezes meio de C0 ρ, que vai ser simplesmente C0 ρ. Então aqui vai ficar um C0 ρ, e aqui na direção Z chapéu. Ρ com ρ matou, ou seja, né, esse potencial vetor está associado ao campo magnético C0 na direção Z. Ok? Já de cara, por conta disso, a gente já elimina todas as outras alternativas. Só sobra a letra A. Ok? Só tem ela com esse campo daqui. Ok? Agora, vamos ver a segunda parte mesmo assim. Ok? A segunda parte, né, nos pergunta em qual região espacial, né, próxima a qual, em que região espacial, próxima a qual distribuição de corrente elétrica pode-se observar esse campo magnético. Um campo magnético que é constante na direção Z é um campo observado aonde? É um campo observado em um solenoide. Quando você tem um solenoide, no interior desse solenoide, o campo ele é ao longo do solenoide, ok? Ou seja, na direção Z, como tradicionalmente a gente orienta o solenoide, ok? E ele constante no seu interior. Então esse campo é um campo compatível com um campo no interior de um solenoide infinito, ok? E tá aqui, né, no interior de um solenoide longo, que é basicamente o regime, né, o limite, né, que a gente toma por um solenoide infinito. E com isso, temos aqui mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa sétima questão. Uma onda eletromagnética plana propaga-se ao longo da direção Z no meio dielétrico não magnético. Então, μ igual a μ0, homogêneo e isotrópico. O campo elétrico da onda é dado em notação complexa por esse cara daqui, com K tendo esse valor e ômega tendo esse valor. Beleza. Né? E é zero constante. Então, vamos lá. Calcule, primeira coisa, a velocidade da fase VF da onda. Então, né, temos que calcular a velocidade de fase. E depois, o índice de refração N do meio dielétrico. E depois, o campo magnético B da onda. A velocidade da luz no vácuo é esse cara daqui. Vamos, então, para a nossa oitava e última questão. Uma espira condutora quadrada de lado D encontra-se no interior de um solenoide longo de comprimento L e de seção reta circular de raio A. No caso, né, A muito menor do que L. Para, né, ser um solenoide infinito e valer o campo do solenoide infinito. Vamos lá. O plano da espira é perpendicular ao eixo do solenoide. O número total de voltas do solenoide é N e a corrente elétrica que nele circula é dada por esse valor daqui. Qual é a força eletromotriz Epson induzida na espira? E, portanto, temos aqui mais uma questão resolvida e mais uma provinha do exame unificado resolvida.